Então, mas você sabe que eu gostei bastante mesmo do assunto que você acabou escolhendo, porque na realidade existe um número muito grande de pessoas que trabalham, que vão para campo, e fica sempre essa dúvida, né, do soro, como é que não é, onde não tem, aí como é que é feito. Então, eu acho que é muito bom para todas essas pessoas que, né, vão para campo, independente se vão fazer coleta, se vão simplesmente passear, fazer uma trilha, uma caminhada, ter essa noção. Eu acho que foi um, foi uma felicidade ter escolhido esse assunto. Que maravilha. Ótimo mesmo. Ainda mais que aqui, inclusive, tem muita gente que não trabalha com biologia, mas viaja muito e vai para o meio do É, matão. E aí, né? Principalmente pessoal, de repente os biólogos já estão ligados em o que, que tem que fazer, né? Se pode ou não levar o soro, o que, que eu faço em caso de acidente. Mas os viajantes às vezes não sabem. Então, vai ser esclarecedor para todo mundo. Vamos começar com algumas perguntas. Você falou que apareceu a oportunidade, acho que foi uma bolsa de 2 anos no Butantan, né? Mas já isso, havia, isso. e havia essa paixão por serpente, por toxinologia. Inclusive, aprendi com o Saigo agora que é toxinologia, e ele vai falar por que é toxinologia e não toxicologia. Fica à vontade para falar, Saigo. Então, na realidade, desde a época da faculdade, a gente acaba saindo para fazer umas viagens, né, conhecer alguns recantos. E eu sempre tinha muito receio de pisar numa serpente, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, não, vou entrar no Butantan, vou aprender sobre as serpentes, para poder andar um pouco mais tranquilo no mato. Nunca foi a minha ideia trabalhar com serpentes. Depois de um ano que eu trabalhei com serpentes, eu falei, não é possível, vou ficar aqui mais um ano, terminar essa bolsa. E Muito aí bom, depois eu falei, não, é o grupo, esse grupo é fantástico. Não tem o muito que. bom. É muito legal, é muito, assim, é muito gratificante trabalhar com esse grupo. E no nosso caso, lá no Instituto Butantan, e principalmente no laboratório de herpetologia, a gente tem tanto a questão da ciência, quando a gente está estudando os animais, está estudando os venenos, como também a questão da saúde pública, porque o nosso laboratório é responsável pela produção do veneno que vai ser utilizado na fabricação do soro e também em pesquisas. Mas como ele vai ser utilizado na fabricação do soro, a gente percebe a importância que o nosso trabalho acaba tendo para a população, para a saúde das pessoas em geral, né? Esse adicional de estar trabalhando com o ser humano também é a parte do biólogo que alguns biólogos falam assim, eu vou trabalhar com bicho para não trabalhar com ser humano. Aí tem que estar atento aos dois, pelo menos, né? Você sabe que você está trabalhando com as serpentes, mas pensando também no bem-estar do ser humano. Interessante Isso, essa parte. isso. É. Legal. Mas isso que você falou, acho que em todos os ramos da biologia, eu acho que você tem que ter esse pensamento. Não é só uma questão, mesmo que você trabalhe com uma planta ou trabalhe com um micro-organismo, a visão que a gente tem que ter é sempre em benefício do ser humano, nem que seja em benefício da natureza, mas se você está preservando e está ajudando, você está ajudando o ser humano, né, indiretamente. Então, essa visão eu acho que tem que ser importante. Não é só uma questão de você com aquele animal, é você com aquele animal, mas sempre o entorno, né, acaba sendo muito importante também. Isso é muito importante, sim. Eu sei que vários biólogos ficam incomodados, falam assim, não, tem que focar no animal e tudo mais. Mas eu tenho buscado uma abordagem em que eu falo, pessoal, até de uma forma egoísta, preserve a natureza, porque automaticamente você está preservando a vida do ser humano, preservando a sua própria vida. Como tem muita gente aqui que de repente está no primeiro período, ou que é leigo, né, não sabe nada de biologia e está curioso, vamos falar uma introdução, beabá, do soro. Como que o soro antiofídico é produzido? Eu vou começar, na realidade, falando um pouco da história do soro. No final do século XIX, 1896, mais ou menos, Robert Calmette, que era francês, ele percebeu que, injetando o veneno da naja em cavalos, o sangue dos cavalos poderia servir como um medicamento para uma pessoa que fosse picada por uma serpente. E aí então surge aí o primeiro tipo de soro antiofídico.
Só que o Calmette, ele dizia que esse soro produzido através do veneno da naja, ele seria universal. Então, para qualquer serpente do mundo, era só aplicar. Desculpa, aqui caiu uma antena gigante aqui. Tá ventando muito, caiu uma antena, quebrou a casa do vizinho. Mas tá tudo bem, continuamos. Então, aí, para qualquer serpente do mundo, esse soro produzido através do veneno da naja seria o suficiente. E aí, Vital Brasil, aqui no Brasil, já percebia, antes mesmo da criação do Instituto Butantan, ele trabalhava no interior, em Botucatu, e ele já percebia que o veneno da cascavel era muito diferente do veneno da jararaca. E aí ele percebeu que não poderia ser o mesmo veneno para espécies diferentes, ou pelo menos para grupos de espécies diferentes. E aí, através de cartas, ele vai correspondendo com o Calmette revidando, e ele também, aquela briga científica, através de cartas naquele período, né? Demorado. Não tinha e-mail. E até que em 1911, outro francês, um imunologista francês, Maurice Arthur, em 1911, ele comprova o que Vital Brasil dizia, que realmente precisa de serpentes, serpentes diferentes, que o soro era específico para serpentes. E aí já em 1911, na realidade em 1901, já tinha sido criado o Instituto Butantan, que era o Instituto Serum Terápico, a princípio, e Vital Brasil foi o primeiro diretor, ajudou na criação, e ele gostava muito desse estudo das serpentes e dos venenos, porque era um problema muito sério aqui no Brasil. Era um país altamente agrícola, as pessoas indo para campo, e aí muito mato e casos de ofidismo enormes. E aí então ele começa a produzir, e aí como é que ele faz? E aí essa produção mudou de lá para cá, mas a base continua a mesma, que é injetar pequenas quantidades de veneno no cavalo. Depois de um certo tempo, o cavalo produz os anticorpos contra esse veneno, e aí, do plasma do cavalo, a gente retira, então, esses anticorpos, a gente retira o sangue do cavalo, os anticorpos, e aí a gente produz, então, o soro antiofídico. É lógico que eu simplifiquei muito aqui, é um processo bem mais complicado, mas a base é essa, e a base que a gente continua até hoje realizando, não só aqui no Brasil, como em diversos locais do mundo, esse sistema de produção de soro. O profissional responsável por esse processo é um biólogo, é um médico veterinário, é um técnico de alguma outra área? Quem é que realmente bota a mão na massa para fazer o soro? Então, isso é uma outra coisa bacana, que e acho que isso ocorre em todos os institutos, porque não é só o Instituto Butantan no Brasil que fabrica soro. No Rio de Janeiro nós temos o Instituto Vital Brasil, em Minas Gerais a Fundação Ezequiel Dias, que é mais conhecida como FUNED, e no Paraná o CPPI. Então são os que produzem, embora o Instituto Butantan seja o que produz a maior quantidade. Mas acho que em todas essas instituições são vários profissionais. Então, por exemplo, porque tudo começa com o veneno que está sendo retirado. E aí, para a retirada do veneno, nós temos biólogos e veterinários. Depois, esse veneno vai passar por um certo processamento até ir para a fazenda, onde será injetado nos cavalos. E aí você tem veterinários trabalhando na fazenda. Depois, quando volta para a produção, para a retirada e a fase final, aí você tem químicos, bioquímicos, farmacêuticos. Então, é um grupo muito grande para essa produção. O cavalo que está nesse processo, ele tem a vida normal ou ele fica focado no processo? No caso do Instituto Butantan, ele possui uma fazenda aqui perto da cidade de São Paulo, onde os cavalos vivem uma vida normal. E aí, de tempos em tempos, existe um
período que eles então são utilizados para a produção. Um cavalo que, por exemplo, é utilizado para a produção do soro contra o veneno da cascavel, ele a vida inteira, ele só vai ser utilizado para o veneno da cascavel. Que legal. Então existem diferentes lotes para cada uma das espécies. Tanto de serpentes, como também o Instituto Butantan produz o soro contra a lagarta holonômia, contra escorpião, contra os aracnídeos. Então, para cada um desses grupos, né, desse tipo de soro, vai ser um grupo de animais diferentes. Tem muita gente que se preocupa com o bem-estar dos animais que são usados para produzir soros, remédios, etc. É muito bom saber dessa parte do bem-estar animal. A vantagem de você ter sempre um animal para o mesmo tipo de soro, que se ele for um bom produtor, ele tem uma resposta muito boa, e aí você otimiza, né, esse sangue que é retirado, a quantidade de anticorpos que é retirado. Então, por isso, essa vantagem dele está sempre o mesmo tipo de veneno. Veneno, ótimo. Muito bom, muito bom. Qual que é a diferença entre falar toxicologia e toxinologia? Ah, sim, Porque de praxe eu sempre falei toxicô. Porque na realidade, a toxinologia é uma parte da toxicologia que vai estudar as substâncias tóxicas produzidas pelos seres vivos. Então, os organismos que produzem uma substância tóxica, a gente fala que é uma toxina. Por isso, o estudo seria a toxinologia. Quanto tempo leva o processo desde o veneno injetado no cavalo até virar um polinho de soro? É uma pergunta simples de responder? Vai depender um pouco. Por exemplo, como eu falei, existem 4 instituições no Brasil que produzem o soro. E cada uma delas tem um sistema de imunização diferente, que varia alguns dias e tudo mais. No Instituto Butantan, depois que injeta o veneno no cavalo, essa aplicação não é feita uma única vez, porque são quantidades mínimas que são injetadas a intervalos de 2 dias. Entre normalmente 10 dias, se faz a primeira sangria no cavalo. É uma sangria exploratória, para ver se ele já produziu o anticorpo em quantidade suficiente, né? Se ele tem titulação, se é vantajoso a gente estar tirando. Aí é feita a retirada a cada 2 dias, umas 3 retiradas de sangue. E depois, então, esse sangue, esse soro vem para o laboratório para agora poder passar pelo sistema. Eu acho que, assim, numa média, a gente pode dizer que de 3 a 4 meses você tem toda a produção tranquilo, mesmo porque depois que você fabrica o soro, aí ele tem que ser testado para ver se ele é eficiente ou não, se ele está dando alguma reação. Se tiver qualquer problema, esse soro é totalmente descartado, e aí, então, volta-se ao início. Então, normalmente, nesse período de 3 a 4 meses, você consegue ter, então, a produção do soro. Agora, normalmente, no Instituto Butantan, a produção, a gente diz que ela é anual. É feita uma solicitação pelo Ministério da Saúde, a gente faz uma grande leva e entrega para o Ministério da Saúde, porque esse é um outro ponto interessante. Como funciona a distribuição de soros aqui no Brasil? Porque o pessoal liga muito para o Instituto Butantan pedindo, né? Fala, eu queria comprar soro, eu queria ter soro na minha casa, na minha fazenda. Uhum. E na realidade, o sistema é o seguinte, é proibido vender o soro humano no Brasil, né? Não se vende. Então, toda a produção de todas das instituições, ela é feita através de encomenda pelo Ministério da Saúde. O Instituto Butantan, por exemplo, produziu em 2018, eu tenho aqui alguns dados. Ah, legal. Produziu, por exemplo, o soro antibotrópico, que seria para jararacas, ele produziu 175 mil ampolas. Uau! É um bom? É muito? Uau! É muito. Uhum. É uma grande quantidade. E aí todo esse soro, então, é repassado para o Ministério da Saúde
O Ministério da Saúde repassa para as secretarias estaduais de saúde e essas, por sua vez, repassam para os municípios. Então, cada secretaria estadual tem os municípios chaves para quem ela vai distribuir esse soro. Perfeito. Então, ocorreu uma picada. Então, se uma pessoa é picada, ela vai para um desses hospitais e é feito o que nós chamamos de notificação obrigatória. O hospital é obrigado a notificar o Ministério da Saúde que houve aquele acidente. Com isso, ele fala, olha, houve um acidente, eu gastei tantas ampolas nesse acidente, eu preciso que essas ampolas sejam repostas. Ou essas ampolas, que as ampolas aqui no Brasil, elas têm validade de 3 anos, né? Okay, ou essas ampolas perderam a validade, estou devolvendo para o Ministério da Saúde e estou pedindo um novo lote para eles. Com isso, a gente consegue, com essa notificação obrigatória, a gente consegue ter uma visão muito boa da quantidade de acidentes que ocorrem no Brasil. Perfeito. Aí o pessoal pergunta, por que a filódrias ela tem veneno, ela causa acidente, e aí causa inchaço, causa um edema, né, dor. Mas por que não faz soro? Aí o processo de fazer o soro ele é muito caro. Então, desde você manter as serpentes e a alimentação dessas serpentes, os profissionais que você vai estar dispensando para cuidar desses animais, depois os cavalos, né, para você manter esses cavalos na fazenda, todo o processo, né, todo o processo depois dos testes, sai muito caro. E o número de acidentes que ocorre, por exemplo, com filódrias, é baixo. E dá para se tratar os sintomas. Então, através de medicamentos anti-inflamatórios, antidor, consegue se reduzir muito bem e consegue se controlar. Então, não vale a pena estar se produzindo para essas serpentes, que a gente considera como serpente peçonhenta, no sentido que ela produz uma toxina e é capaz de envenenar uma pessoa, mas a gente considera ela como não sendo de importância médica, porque apesar dela causar um acidente, ela não chega a ser um acidente grave o suficiente que vá causar um problema tão sério assim para a pessoa que não possa ser resolvido com a medicação já existente. Muito bom, muito bom, muito bom. Ninguém mais tem dúvida agora sobre Phyllodes olfex. Olha só, que legal. Vou puxar o gancho aqui. Então, não dá para mensurar, ou dá, na verdade, é muito caro, não sei, o valor que custa o soro anfítico, que é o título da live, né? Quanto custa a produção do soro antiofídico? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, é caro. E aí, hoje, o próprio Instituto Butantan está sempre tentando refazer esse custo, porque ele precisa repassar isso para o Ministério, né? E ainda não conseguiu chegar numa conclusão do que realmente custaria. Agora, eu só vou passar uma informação. Por exemplo, se você for comprar na África do Sul o veneno para serpentes ali da região da África, ou for comprar na Índia ou na Tailândia veneno para as najas, uma ampola de soro custa na faixa de 100 a 200 dólares. Esse é o valor que eles vendem. E se você imaginar que um acidente, por exemplo, por cascavel, um acidente moderado, não estou nem dizendo um acidente grave, um acidente moderado, podem ser utilizadas 10 ampolas de soro, quer dizer, são $1.000 só de soro para a produção. E aí, então, passa para o real, você vai já para R$5.000. Agora, aqui no Brasil, se alguém for picado por qualquer serpente peçonhenta brasileira, né? Qualquer serpente peçonhenta brasileira. As permitidas de picarem, né? Essa pessoa vai para um hospital do Sistema Único de Saúde e todo o tratamento é gratuito. Então, olha só isso. Não aqui no Brasil é um dos poucos países do mundo, né, são pouquíssimos os países, na grande maioria o soro é cobrado,
Mas aqui no Brasil, não. Isso acho que vem desde a época do Vital Brasil, que ele acreditava que era uma questão da saúde pública e que deveria ser algo público, né? Que as Perfeito. pessoas pudessem usufruir. Mesmo porque a grande maioria dos acidentados no Brasil ainda são pessoas de baixa renda, né? São os agricultores, as pessoas que Perfeito. trabalham no campo e que não teriam condições de estar pagando, estar despendendo esse dinheiro para o Sim. tratamento.